Se você tem ansiedade social e tem dificuldade em interagir, dificuldade em estar no convívio familiar, dificuldade de aceitar promoções no seu trabalho, de realizar apresentações na escola ou faculdade, fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te ensinar a mudar a forma como você interpreta as situações sociais. Então não saia daí! Olá, eu sou Gabriele Costa, psicóloga, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a realizar a mudança ou flexibilização das suas crenças. Ou seja, vou te ensinar a reestruturação cognitiva. E esse é o ponto primordial, tá? Para quem quer vencer a ansiedade social. Mas antes, não esquece, de se inscrever aqui no canal, de curtir o conteúdo. Isso ajuda, esse vídeo a chegar em mais pessoas. Vamos compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento transforma, o conhecimento liberta. Bom, para que você consiga fazer a reestruturação cognitiva de forma assertiva, para que você consiga, de fato, aprender o conteúdo desse vídeo e colocá-lo em prática na sua vida, eu primeiro preciso realizar uma psicoeducação aqui, te explicando de forma prática e resumida o que é ansiedade social, o que são crenças e pressupostos, tá certo? Então, de forma bem simples e objetiva, a ansiedade social significa sentir-se tenso, nervoso ou apavorado em situações que envolvam outras pessoas. É o medo e a ansiedade excessiva em ser julgado, em ser avaliado pelo outro, em ser observado pelo outro. E isso acaba aí causando, um sofrimento clinicamente significativo para quem sente tudo isso e também acaba prejudicando as diversas áreas da vida da pessoa, do indivíduo, tá? Então a pessoa, ela vai ter dificuldade, por exemplo, em realizar uma apresentação na faculdade, em conversar com o vizinho, em aceitar uma promoção de trabalho, em conseguir se relacionar afetivamente com outras pessoas e por aí vai, tá? Percebe vários prejuízos em diversas áreas da vida. Agora, um outro ponto que você precisa compreender é sobre as nossas crenças centrais, ou seja, as ideias, tá, que nós temos, ou a forma que nós interpretamos as situações. E por que entender isso é importante? Porque quando a pessoa tem um diagnóstico de qualquer transtorno, essas crenças tendem a estar desadaptativas, disfuncionais, elas estão aí distorcidas. E isso, no caso da ansiedade social, te faz enxergar ou interpretar as situações com excessivo medo e ansiedade. Te faz olhar para as situações colocando nelas, um perigo extremo que pode não ser real. Então vamos entender o que são essas crenças? Bom, nós possuímos 3 níveis de crenças, tá? O primeiro nível são os pensamentos automáticos. Esse é o nível mais raso, digamos que é a ponta aí do iceberg que fica fora d'água, sabe? E o segundo nível são as crenças intermediárias, que são as nossas atitudes, regras e pressupostos. Essa é a parte do meio do iceberg, para ficar fácil. E por fim, as crenças centrais, que são aquelas crenças enraizadas, aquelas crenças mais difíceis de serem flexibilizadas e mudadas. Mas é totalmente possível, tá? Então é a parte do iceberg que fica lá no fundo do mar. Perfeito, Gabriela, entendi. Como essas crenças vão sendo construídas? Elas vão sendo desenvolvidas ao longo do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, através das nossas vivências, do meio em que nós vivemos, e a partir daí nós criamos lentes pelas quais enxergamos o mundo a nós e aos outros, tá certo? E para ficar mais fácil, imagine que as suas crenças nucleares, as suas regras e pressupostos e os seus pensamentos automáticos são como se fossem seus óculos de sol ou óculos de grau, como o meu, que a gente usa aí para enxergar melhor. Então imagine o seguinte, sempre que você está diante de uma situação social, diante de uma interação social, seja ela qual for, essas crenças, esse modo de interpretar as situações são ativadas, tá? Uma analogia para facilitar. Digamos que sempre que você precisa sair ao sol, você utiliza seus óculos escuros. Logo, a situação social, o sol, aí a forma como você interpreta as situações, são os óculos que você colocou, tá?
E esse é o movimento, porque algumas pessoas, ao receber uma promoção de trabalho, comemoram e outras se sentem muito nervosas, inseguras e ansiosas. Eu já ouvi relatos de pessoas que chegaram a pedir demissão. E por que isso acontece? Porque os óculos escuros, as crenças da pessoa estão disfuncionais, né? A pessoa, no caso, pediu demissão porque ela ficou com medo. Né, com medo de não dar conta, com medo de não saber o que fazer, com medo de não delegar, com medo de ser julgado negativamente pelos companheiros de equipe. Com isso, a gente chega a uma conclusão que a terapia cognitivo-comportamental nos ensina, né? Toda situação é neutra. Somos nós, por conta das nossas vivências, das nossas crenças, que interpretamos de diversas maneiras. Por isso que, para a primeira pessoa, a promoção de trabalho foi algo para se alegrar, e para a segunda pessoa, a promoção de trabalho foi algo que a fez se sentir insegura e acabou aí fazendo com que ela pedisse demissão, tá? E como a gente realiza a mudança nessa forma de interpretar as situações? Como é que a gente, né, faz para flexibilizar a maneira como enxergamos as situações? Porque aqui, gente, nessa etapa, né, nessa reestruturação, nesse questionamento, está aí todo o jogo para que a gente consiga superar a ansiedade social, tá? Porque a gente, para conseguir lidar com situações sociais, interpretar situações sociais de outra forma, a gente precisa mudar a forma como enxergamos elas, né? Como enxergamos as nossas relações sociais, as nossas interações sociais. Até porque, se a gente vira essa chave, a gente abre uma porta para uma nova oportunidade, para uma forma de enxergar as situações completamente diferente. Ok? Então, agora anota isso que é muito importante, tá? A gente começa a flexibilização das nossas crenças questionando e identificando os pensamentos que rondam a nossa cabeça em meio às diversas situações sociais, né? As situações aí do nosso dia a dia. Em meio às diversas situações que nos fazem sentirmos ansiosos e com medo do julgamento alheio. Então, o que você vai passar a fazer toda vez que você estiver diante de uma situação que está te gerando um desconforto, que está te gerando ansiedade? Você vai parar e vai se perguntar: o que é que está passando na minha cabeça? Por que é que você, ou por que é que eu estou me sentindo ansioso diante dessa situação? E posteriormente você vai fazer uma lista com todos esses pensamentos, tá? Esses pensamentos, lembram, são os pensamentos automáticos. São o nível mais raso das nossas crenças, a ponta do iceberg. Então, primeiro eu começo por eles, que são os mais superficiais, que são de mais fácil acesso, digamos assim. Por isso que a gente vai listar um a um, tá? Por isso que a gente vai começar por eles. Após ter feito essa lista com todos os pensamentos que você teve diante da situação, ao lado desses pensamentos, você vai colocar, né, uma nota de 0 a 100. Que significa o quê? O quanto eu acredito nessas crenças, o quanto eu acredito nesses pensamentos. Então, se a nota for 0, é um sinal de que você não acredita no pensamento. Já se for 100, é um sinal de que você acredita completamente no pensamento, tá? Eu vou trazer um exemplo porque eu acho que vai ficar mais fácil para que você consiga compreender o que é para ser feito. Então, você vai primeiro identificar a situação. Digamos que a nossa situação exemplo seja devolver um blazer que ficou pequeno. Eu preciso ir à loja devolver esse blazer. Agora vamos listar os pensamentos que eu, Gabriele, tive diante dessa situação. Então, digamos que os pensamentos que eu tive foram: a vendedora vai ficar brava comigo. Esse é um possível pensamento. Vou ficar nervosa. Eles não vão aceitar o blazer de volta e eu vou passar vergonha na loja. Eu deveria ter olhado o blazer com cuidado antes, né, de trazê-lo para casa. Tá, então vamos dizer que esses são os pensamentos. Até aqui, ok? Esses foram os pensamentos que eu tive diante da situação. Agora eu vou pegar os mesmos pensamentos e ao lado deles eu vou colocar, né, de 0 a 100 o quanto eu acredito. Então o pensamento
A vendedora vai ficar brava comigo? Digamos que eu acredito 90%, tá? O pensamento, vou ficar nervosa, acredito 100%. Tenta não repetir as notas, tá? O pensamento de que eles vão aceitar o blazer, que eles não vão aceitar o blazer, né? Que eu vou passar vergonha, eu acredito 85%, tá? E o pensamento de que eu devia ter olhado antes, né? 75%. Ok, até aqui tudo certo, né? Essa é a primeira parte da reestruturação. Agora a gente vai para a segunda etapa. Eu dividi em blocos, gente, porque assim, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil para a gente conseguir compreender, para a gente conseguir fazer o exercício de uma forma assertiva. Na segunda etapa, você vai identificar quais foram as emoções que você sentiu diante dessa situação e dos pensamentos que você teve. Digamos que diante da situação trocar um blazer na loja, eu me senti, por conta dos pensamentos que eu tive, né? Eu me senti envergonhada, ansiosa, nervosa, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai escolher apenas um pensamento que você teve para questionar, para entender se esse pensamento de fato é real ou não, se ele faz sentido ou não. E para te auxiliar nisso, né, eu vou falar aqui algumas perguntas-chave que você pode usar sempre que estiver questionando os seus pensamentos automáticos, tá bom? Então você pode repetir essas perguntas para todos os outros pensamentos que você listou. Tá certo? Então anota aí os questionamentos básicos que você pode usar para questionar os seus pensamentos, as suas crenças. Sei com certeza que estou 100% certo de que o que de pior poderia acontecer? Quão ruim isso seria? Como posso lidar com isso? Quais evidências eu tenho de que? Percebe? Sempre questionando os pensamentos. Pronto, agora que você já tem algumas perguntas que vão te ajudar no questionamento dos seus pensamentos, que vão te ajudar a encontrar evidências de que esses pensamentos, né, se esses pensamentos são ou não reais, vamos para a próxima etapa do exercício, tá? Gente, só uma questão, só uma sugestão para ajudar vocês, né? Assista esse vídeo com papel e caneta e vá pausando ele para que você consiga fazer o exercício junto comigo. Isso vai te ajudar no aprendizado, tá? Para que depois você consiga fazer sozinho ou sozinha, tá bom? Seguimos. Agora, como que você vai fazer para questionar os pensamentos, tá? Você vai voltar lá na lista dos pensamentos que escreveu. Vai escolher um único pensamento, tô relembrando aqui, vai escrever um único pensamento e vai questionar ele, tá? Então, no nosso exemplo, como ficaria, né? No exemplo da Gabriele, que tá com medo de trocar o blazer. Eu vou escolhi o pensamento que a vendedora, digamos, que vai ficar brava comigo, eu tô com medo de que ela fique brava comigo, caso eu devolva o blazer. Então, como seria esse questionamento? O pensamento que para mim é verdadeiro é: a vendedora vai ficar brava, ok? Vamos ao questionamento. Qual evidência eu tenho de que a vendedora vai ficar brava? E aí, você vai começar a responder o seu próprio questionamento, tá? É como se você estivesse trazendo a pessoa racional para questionar a pessoa ansiosa. Então, a Gabriele ansiosa está com medo da vendedora ficar brava com ela. Ela vai tentar trazer aí a Gabriele racional para conversar com ela, tá? Qual evidência eu tenho de que a vendedora vai ficar brava? Nenhuma, na verdade. Nenhuma, eu não tenho evidência alguma. Eu só acho que a vendedora vai ficar brava porque eu não devia devolver o blazer. E aí a gente continua o questionamento, tá certo? E quem criou a regra de que você não devia devolver o blazer? Da onde que surgiu da minha cabeça que eu não devo devolver o blazer? Ninguém. Só acho que se eu comprei, é meu. Né? Eu acredito que eu devia ter olhado antes, que eu não posso trocar agora, tá? Tem alguma evidência de que eu poderia ter adivinhado de que o blazer, né, não ia ficar tão bom quanto eu esperava? Não. Na loja eu provei, parecia bom, trouxe para casa, né? E
Quando eu tive a oportunidade de provar com mais calma, não ficou bom. Então, eu fiz o que eu pude, mas ele simplesmente não caiu bem. Eu quero o blazer, por isso eu preciso trocar. E aí, será que eu consigo explicar? Vocês acham que eu consigo explicar isso para a vendedora? Possivelmente sim, né? Afinal, não foi minha culpa. Eu provei na loja e parecia ter ficado bom, mas em casa, com mais calma, eu observei e não ficou tão bom. Então tá tudo certo, tá tudo bem eu trocar. Percebe, gente? Só com uma pequena reflexão, com este pequeno questionamento do pensamento, eu já fiquei até mais aliviada e eu percebi que não tem problema nenhum em trocar o blazer. Inclusive, é um direito meu como consumidora, tá? Possivelmente, com essa avaliação, seu humor já vai mudar. Pode ser que seu nível de ansiedade e o seu nervosismo diminuam consequentemente após essa reflexão. Por isso é importante a gente sempre fazer, tá? Mas o exercício ainda não acabou. Agora você vai listar os pontos básicos que descobriu com esse diálogo, né, que você fez aí consigo mesmo, consigo mesma, tá? Então, no exemplo, o que a gente pode ter como ponto base é que eu entendo que o blazer ficou bom na loja, eu olhei, eu provei, mas em casa não ficou tão legal assim, porque em casa, obviamente, a gente tem a oportunidade de provar com mais tranquilidade. Por isso eu entendi que é razoável a minha ideia de querer trocar e a vendedora, nesse caso, não teria razão para ficar brava. Gente, vocês conseguem entender a importância da reestruturação cognitiva, a importância de questionarmos os nossos pensamentos? Olha como a situação ficou mais leve. Eu saí da... A vendedora vai ficar brava comigo para. Olha, eu provei, lá eu gostei, em casa não deu certo, é um direito meu como consumidora trocar e não tem problema nenhum nisso. Olha como fica mais leve, mais flexibilizado, tá? E aí, o que a gente pode entender? Que possivelmente este pensamento que eu tive, né, resultaria em um gasto desnecessário, porque eu não ia trocar o blazer. Mas quando eu fiz a racionalização e eu vi que não há problema, que está tudo bem o blazer não ter servido, que é um direito meu ir lá e realizar a troca, o meu nível de ansiedade diminui e o meu comportamento muda. Porque aumentou as chances de eu ir lá e fazer a troca. Ou seja, o meu bolso também agradece, né? Bom, gente, então é isso, tá? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas ele é muito necessário. E eu espero que vocês consigam realizar a reestruturação na maioria dos pensamentos de vocês, tá? Porque com certeza isso vai mudar a forma de enxergar, de vocês enxergarem, né, as situações sociais e possivelmente mudará o comportamento de vocês. Então, se antes você evitava, após a reestruturação, após o questionamento dos seus pensamentos, a tendência é que você se exponha. Certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!